Boa noite a todos. Para você que não me conhece, meu nome é Henri, mas pode me chamar de Henri, quase todo mundo me conhece como Henri. Esse ano, muito em breve, eu vou completar 10 anos de refúgio, 10 anos que eu sou membro dessa casa. Eu já servi em diversos ministérios, já servi na mídia, já servi no Vertical por muito tempo. E, assim, eu nunca me liguei tanto e nunca prestei muita atenção na questão da idade. Mas quando eu servi no Ministério de Adolescentes e hoje ver uns caras barbados, mais alto do que eu, me chamando de tio Henry, aí você vê que chegou. Aí já tá. Ontem estive aqui no Louvor do Vertical, quando terminou, começa as costas a doer, já não tenho mais aquele mesma energia, aquele pique, daí eu começo a ver, só pagar a academia não é o suficiente, né, para ter um condicionamento físico. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre você, gostaríamos de ver o que a palavra de Deus fala sobre obedecer às autoridades. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Gostaria que você se colocasse de pé, conforme você encontrar. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Gostaria de pedir para que você curvasse a sua cabeça agora. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor. Te louvo por esse tempo, te louvo por estar aqui, Senhor, na tua casa, te adorando, Senhor, por esse tempo de louvor, Senhor, engrandecendo o teu nome, exaltando o teu nome, Pai. Continuamos, Senhor, a te adorar, continuamos a te louvar agora através da palavra, Senhor. Me use apenas como um canal, Senhor, que venha me diminuir, Pai. Que eu não venha atrapalhar o que tu queres compartilhar com a tua casa, Pai, com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você repetisse assim comigo, coloque a mão no seu coração. Diga assim: Deus, aqui está o meu coração, que seja como solo fértil para receber a tua palavra. Me muda, me desafia, me confronta e me transforma. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Gostaria de compartilhar um pouco antes da gente entrar nesses versículos, como que era o contexto histórico, o que estava acontecendo quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Naquela época, 50 anos depois de Cristo, era o imperador Cláudio que estava em Roma, e ele expulsou todos os judeus de Roma. Ele proibiu os judeus de ficarem em Roma, colocou todo mundo para fora. Mas nisso a igreja crescia, muitos se converteram, muitos gentios, muitos romanos se converteram. E 5 anos depois, os judeus retornaram para Roma. E quando eles retornaram para Roma, aqueles que haviam se convertido, eles começaram a discutir com os judeus que ficaram em Roma. Com os romanos que se converteram em Roma.
E eles começaram a discutir, falando, não, você tem que guardar o sábado, não, você tem que se circuncidar, isso, aquilo, e começaram aqueles atritos. E a igreja começou a se dividir com isso, com as opiniões. E, além disso, Roma era um regime autoritário que cobrava muito imposto, muito tributo, por tudo. Então, começaram a haver muitos conflitos ali. Paulo estava em Corinto, nessa época, e quando ele soube disso, ele, não, a gente precisa alinhar isso, precisamos resolver. E ele escreve essa carta aos romanos. É a carta mais longa que Paulo escreveu, que foi registrada. E ele já começa, principalmente nessa questão sobre a autoridade, no primeiro versículo, ele já começa dizendo assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Não é uma sugestão, não é uma pergunta. Ele não falou, olha só, talvez vocês devam. Não, é imperativo. Todos devem se sujeitar. Ponto. E são todos, não são apenas os líderes, apenas aqueles que estão na igreja, ou não, quem chegou agora tem aí. Não, todos devem se sujeitar às autoridades. Isso é para todos. Então, nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Por mais que, nos próximos versículos, nós vamos ver que Paulo está falando especificamente sobre as autoridades governamentais. Em algumas traduções, em algumas versões da Bíblia, fala sobre autoridade superior. E o termo que ele usa é justamente autoridade superior, as pessoas que estão exercendo a autoridade sobre nós. Então, é um pouco mais amplo do que só o governo. Então, isso quer dizer que nós devemos nos sujeitar não só ao governo, mas também à minha liderança na igreja, ao meu pastor. Eu devo me sujeitar ao meu chefe na empresa onde eu trabalho. A esposa deve se sujeitar ao marido, os filhos devem se sujeitar aos pais, que são as autoridades superiores. Nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Por quê? Na sequência do versículo ele disse, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Sabe? Eu tenho que te dizer que o teu chefe foi colocado por Deus nessa posição. Ele foi instituído por Deus para ser o teu chefe. Não é fácil, às vezes, dependendo do chefe que você tem. Mas foi Deus que colocou, foi Deus que instituiu. Então nós devemos nos submeter, porque isso é honra. Honrar a autoridade é se submeter a essa autoridade. Nós vamos desonrar as autoridades se nós não nos submetemos a eles. E existe uma diferença entre submeter e simplesmente obedecer. Tá? Eu, pesquisando sobre essa diferença, a submissão envolve a nossa atitude, enquanto a obediência envolve apenas as nossas ações. Então, eu posso simplesmente obedecer sem me submeter. Porém, a palavra de Deus diz que a gente tem que se submeter, não apenas obedecer. Porque isso é honra. E se você for ver no dicionário, qual a definição de honra? A definição de honra diz que é reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão, realizar obrigações relativas a esta. Dessas definições, nós podemos ver que a submissão à autoridade é uma honra verdadeira. Sabe, hoje existe um plano diabólico em relação às autoridades. O diabo tem arquitetado a respeito de como as próximas gerações vão reagir perante autoridades. Esses dias eu vi sobre um negócio chamado educação humanista, aliás. E a educação humanista, ela prega que nós temos que tirar Deus do centro e colocar a criança no centro. Então, os pais, segundo a educação humanista,
Eles não podem ensinar uma criança a obedecer. Porque se a criança aprender a obedecer, ela vai ser um adulto que vai depender sempre de alguém mandando nele. Então, agora, existe essa educação de que as crianças elas podem fazer o que elas quiserem. Elas não devem nem respeitar a autoridade dos pais. Tem que tratar os pais como iguais. Iguais a eles, iguais aos amigos. Porque se eu impor limites a uma criança, essa criança vai se tornar um adulto limitado. Que coisa terrível isso. É totalmente antibíblico. É totalmente contraditório ao que Paulo escreve. E sabe, isso sutilmente começa a entrar na nossa cultura, sutilmente começa a entrar no nosso meio. E quando eu ouvi sobre isso, depois eu estava começando a pesquisar um pouco mais sobre educação clássica, e aí eu comecei a notar, não sei se entra realmente nessa questão da educação humanista, mas tem muitos sinais que eu comecei a observar semelhantes. Eu comecei a lembrar dos desenhos que a minha filha, principalmente, assistia. Tem um desenho, uma tal de Peppa Pig, que é um desenho... Eu acho um desenho horrível, é todo desproporcional, aquela porquinha rosa. Mas eu comecei a lembrar das atitudes que essa porquinha tem perante os pais dela. E ela, assim, ela faz exatamente o que ela quer. Ela não está nem aí com os pais. E várias vezes, e isso me marcou, porque várias vezes ela chegava para o pai dela e falava, papai bobinho, o papai é muito bobo. E eu fico assim, cara, eu colocava minha filha para ficar assistindo esse desenho direto. O que ela está aprendendo com isso? Sem perceber, eu estava ensinando a minha filha justamente que ela não tem que respeitar a autoridade, que ela pode falar para o pai dela que é muito bobinho, não vou prestar atenção nele, é muito bobinho, o papai é bobinho. Para você ver como é tão nocivo e tão sutil como o diabo acaba trabalhando. Continuando, assim, versículo 2, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí o caldo começa a engrossar, as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas. Porque se as autoridades que estão sob mim, elas foram instituídas por Deus, e se eu desonro ou desobedeço, eu estou indo contra os princípios de Deus. Sabe, isso significa que falar mal do teu chefe, falar mal do prefeito, falar mal do governador, falar mal do presidente, é pecado. É pecado. E é até interessante, porque enquanto eu estava preparando essa mensagem, a Tamara compartilhou no grupo de liderança uns versos de uma mensagem do pastor Luciano Subirá, falando sobre isso, sobre a maledicência. E eu não vou saber reproduzir exatamente com toda a sabedoria do pastor Luciano Subirá, porque eu não chego nem próximo, mas basicamente uma versão simplista e resumida, minha versão, em cima do que ele falou, é que você pode não falar mal do teu chefe ou de uma autoridade, você pode não cometer esse pecado, mas se você está numa conversa que alguém faz isso e você se cala, você está sendo conivente ao pecado. Você está concordando com essa atitude. Então você está cometendo o pecado igual. Você está errando igual. Você está concordando com isso. Qual é a nossa atitude perante a isso? Como nós aprendemos na semana passada que o pastor pregou, se você vê que um irmão está indo por esse caminho, chama ele, conversa com amor, mostra para ele. Se você vê que é uma pessoa do mundo que está fazendo isso, se afasta.
Não fica para se contaminar com esse pecado, para não pecar junto com ela. Versículo 3 diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. É basicamente a lei da semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos. Se eu plantar uma semente de laranja, não adianta eu tentar esperar a uva, porque não vai sair dali. Então, se eu planto desonra, eu vou colher desonra. Porém, se eu planto honra, eu vou colher honra. Então, isso a gente vê vários exemplos na Bíblia. José, no Egito, ele estava submisso às autoridades, por mais que ele sofreu muito, foi vendido pelos irmãos, foi acusado de algo que ele não cometeu, mas pelo fato dele honrar as autoridades, honrar a Deus e fazer tudo certinho, ele plantou honra e ele colheu honra. E ele chegou, Deus colocou ele como a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Um governador do Egito que tinha o poder, depois do faraó, era a pessoa que tinha mais poder. Nós também podemos ver esses exemplos na vida de Daniel, onde que honrava, passou por diversos reis, diversos impérios, de nações totalmente distintas, e Deus sempre colocou ele numa posição de honra, sempre honrou ele, porque ele sempre aprendeu a honrar as autoridades. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Existe um velho ditado que diz: quem não deve, não teme. Então, se nós não devemos, não temos que temer, que é basicamente o que esse versículo diz. Agora eu pergunto para você, um cristão deve participar de um grupo de WhatsApp de Blitz? Faz algum sentido isso? Não faz sentido nenhum. Apenas obedeça, faça a sua parte, obedeça, e você não terá problemas. Nós vivemos numa cultura, a cultura brasileira é uma cultura que ela é passiva e, ao mesmo tempo, desrespeitosa. Nós acabamos aceitando muitas coisas e, por muitos anos, acabamos aceitando muito. Porém, para falar mal, para desrespeitar, brasileiro é natural da nossa cultura isso. O famoso jeitinho brasileiro. É só dar um jeito. Não, mas você não consegue. Isso é desrespeito. Isso está errado. Porque, segundo a Bíblia, a nossa cultura deve ser totalmente diferente disso. Nós devemos ser submissos às autoridades, devemos nos submeter, não só obedecer. Mas isso não significa que a gente vai abaixar a cabeça. Pelo contrário, nós devemos ser ativos. Nós devemos ser, principalmente nessa época, nesse ano, que é um ano de eleição, é um ano que nós devemos escolher nossos candidatos, nós devemos não só votar por alguém de cor ou porque eu tenho um político de estimação, mas procurar saber qual é a campanha política, quais são os planos de governo, quais são as coligações desse partido que eu vou votar. Eu tenho que ser ativo na comunidade, eu tenho que saber o que está passando na Câmara de Vereadores, o que estão discutindo, eu tenho que me politizar um pouco mais, buscar aprender sobre isso, porém sem perder o respeito. Sem perder o respeito, então eu devo ser ativo e respeitoso. Continuando, o versículo 5 diz: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço.
Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Sabe, a revolução não é você querer mudar o mundo. Eu vou mudar, vou transformar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor. Não é isso. Não adianta. Deus já falou que o mundo jaz no maligno. Daqui para frente as coisas só vão piorar. A revolução é você ser luz no meio das trevas. É de você ser o exemplo. É de você agir totalmente diferente do que o mundo age. É pagar imposto. Jesus deu o exemplo. Jesus pagou imposto. Jesus pagou imposto por ele e por Pedro. A palavra diz ali em Mateus 17. Tá, agora você me diz, beleza, eu tenho que ser submisso às autoridades, eu não devo falar mal das autoridades, eu tenho que ser submisso, porque Deus colocou as autoridades, Deus instituiu os governantes, Deus instituiu governos. Agora me responde, se Deus fez isso, então quer dizer que Deus também elegeu autoridades ruins, governadores ruins, governos autoritários, governos ditadores, perseguidores, anticristãos? Sim. Deus instituiu, a palavra diz que Deus instituiu, mas não diz que esses que foram instituídos por Deus seguem o caminho de Deus. A palavra não fala isso. E mesmo autoridades ruins, nós temos que ser submissos. Um exemplo disso é Davi. A postura de Davi perante Saul. O povo escolheu Saul, o povo pediu que Saul se tornasse rei. E Saul se tornou um rei totalmente inseguro, totalmente louco. E Deus, em 1 Samuel 15, versículo 10, diz que Deus falou que ele instituiu Saul, ele colocou Saul, mesmo sabendo que isso fosse acontecer. Mas qual a postura de Davi perante Saul? Davi, depois de matar o gigante Golias, ele tocava no reino, tocava na banda de Saul ali, quando Saul estava meio mal, Saul sempre pedia para que Davi tocasse para ele, mas daí Saul começou a sentir ciúmes e por diversas vezes tentou matar Davi. Davi teve que fugir por 14 anos, ele teve que se esconder em cavernas, desertos, e por algumas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Teve até um episódio que ele chegou próximo de matar Saul, Saul estava dormindo, ele poderia matar Saul, ele só cortou um pedaço da capa de Saul para mostrar que ele conseguiu chegar até lá, mas ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. E Davi não tocou no ungido de Deus. E quando Saul veio ser morto pelos filisteus em combate, Davi, quando ficou sabendo disso, Davi se entristeceu. Davi jejuou, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, escreveu uma canção para aquele que perseguia ele. Davi homenageou Saul escrevendo uma canção, fazendo todo o povo cantar aquelas músicas quando Saul morreu. Então, até o final, mesmo Saul sendo um rei ruim, Davi honrou. Sabe? Mas existe também uma autoridade maior, a soberania de Deus. Deus é soberano e nós devemos estar e respeitar sempre a autoridade divina. E quando o governo vem contra a autoridade de Deus, aí que as coisas se complicam. E aí nós devemos mostrar a nossa postura. Existe uma história de uma mulher na China chamada Mabel. Ela era uma médica, muito bem sucedida, muito conhecida na região. Ela tinha muita riqueza, a família dela era muito rica. Ela vivia na capital ali de Pequim. E ela, depois, com o passar do tempo, ela não chegou a se casar por causa do irmão dela, que ela dedicou a vida dela a cuidar do irmão também. E o irmão tinha necessidades especiais, tinha algumas enfermidades. E ela acabou ficando sozinha. Mas ela tinha uma vida confortável.
até que a China se tornou a República Popular da China. Todos os bens dela foram confiscados, todas as posses que ela tinha, a casa, tudo isso foi retirado dela. Mesmo assim, ela continuou servindo a Deus, porque ela era cristã. E as coisas pioraram quando aconteceu um movimento chamado a Revolução Cultural na China, em 1966. E o imperador, o ditador, ele nomeou a Guarda Vermelha, que eram jovens, adolescentes, que eles tinham total autoridade e poderiam, autorizados pelo próprio governo, utilizar de violência extrema contra todos aqueles que fossem uma ameaça ao comunismo. E pelo fato de Mabel ser uma cristã, eles caçaram o título dela, forçaram ela a trabalhar carregando areia em construção civil, colocaram uma placa na frente da casa dela relatando todos os crimes que ela cometia. Entre desses diversos crimes supostos que ela cometia, um deles era distribuição de literatura antimaoísta. Ela distribuía a Bíblia. E por diversas vezes, eles pegavam ela, colocavam uma placa no seu pescoço, um cartaz no seu pescoço, relatando esses crimes, e espancavam ela na rua e humilhavam ela na rua. Durante 8 anos, ela aguentou ser espancada quase diariamente por a Guarda Vermelha. Em seu relato, ela diz que, por diversas vezes, ela nunca conseguiu entender por que Deus deu força para ela suportar isso. Não sei como, mas de alguma forma Ele me fortaleceu. E ela, calada, aguentava esses abusos. Até que Mao Tse-tung faleceu, a Guarda Vermelha foi desfeita, e ela teve finalmente um alívio. E aí começaram a bater na porta dela várias pessoas, principalmente pessoas do alto escalão do Partido Comunista, procurando ela, pedindo Bíblias. E ela não entendia por que de todos os lugares, de todas as casas, procuravam especificamente por ela. E a resposta era quase unânime. Falavam que, durante esse período, eles sempre viam na frente da casa dela, dizendo que ela distribuía literatura. E eles procuravam ela na esperança de conseguir uma Bíblia. Em meio à dor, em meio a tanto sofrimento, mesmo calada, ela serviu de instrumento para a entrada do cristianismo na China comunista. Sabe, não é fácil nós mudarmos a nossa maneira de pensar, de deixar de viver uma vida passiva e desrespeitosa, mas a nossa natureza não tem que ser humana, tem que ser do céu. Nós temos que ter uma vida ativa na comunidade e respeitosa, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo, até nos últimos dias, ele foi um exemplo. E como nós, cristãos, significa o pequeno Cristo, devemos ser imitadores dele. Ofenderam ele. Espancaram ele, bateram nele, acusaram de coisas que ele não tinha cometido. E ele sofreu calado, sem desrespeitar. Torturaram ele. E o que ele falou para os torturadores dele foi: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eu gostaria que você se colocasse de pé.